os nossos ombros está uma grande responsabilidade da qual não podemos fugir. A todas as senhoras e senhores, muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor Marcelo Nobre, advogado do deputado Eduardo Cunha, por 25 minutos. Deputado Cecim. Deputado. Ilustres deputadas e deputados, pode existir alguém que respeite esta casa tanto quanto eu, mas é impossível. Fui criado nesta casa e tenho um respeito profundo por esta casa e pelos representantes do povo. Quem ouve o relator do Conselho de Ética falar nesta tribuna de que existe conta do meu cliente no exterior, fica com esta certeza encravada em sua mente. Todavia, o relator descaracteriza o próprio Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, se conta existe, como é que o Supremo Tribunal Federal ainda não julgou meu cliente? Como é que o Supremo Tribunal Federal ainda não concluiu o julgamento? Se o relator disse que a conta existe, cadê ela? Cadê o número? O que vemos aqui nesta casa hoje é uma guilhotina posta em cima da mesa, uma guilhotina com nome e sobrenome, chama-se precedente de linchamento. Quem acompanhou este conselho, quem acompanhou este processo no Conselho de Ética, sabe muito bem que esta defesa, desde o início, disse que não existem provas, porque a prova é material. Ou há conta, número, banco, ou não há. E foi por essa razão que a defesa sempre clamou por dizer que o processo precisava ser arquivado, pois não existe prova. E o relator gastou 90 páginas para tentar dizer o que uma linha diz. Se há conta do meu cliente no exterior, cadê ela? Uma linha bastava para o ilustre relator do Conselho de Ética. Dito isso, queria dizer a vossas excelências o que significa este processo, o seu início. Este processo diz respeito a uma imputação de mentir ao meu cliente, como se ele tivesse, ao dizer todas as contas que eu possuo estão declaradas no meu imposto de renda, tivesse mentido. Mas o meu cliente não mentiu, não há uma prova nos autos deste processo que vossas excelências estão a julgar hoje, porque vossas excelências hoje são julgadores de alguém que está sendo linchado, porque não há prova nenhuma da imputação que existe contra o meu cliente. Qual é a pena imposta a um deputado que tem a imputação de ter mentido quando de um depoimento espontâneo que fez a CPI? A pena capital a um político, o encerramento da sua carreira política. Mas não se iludam, vossas excelências, porque este precedente, que figurativamente eu disse que
a guilhotina está aqui posta, e esse precedente de linchamento que se encontra hoje aqui, servirá, como vossas excelências bem sabem, como precedente para vários outros. E quando existir um inimigo político que tenha contra si maioria, será usado esse precedente contra ele. E não importa se tem prova ou se não tem, porque este processo sem prova está criando este precedente. Este processo sempre foi natimorto. Ele não tem prova nenhuma e nunca teve como prosseguir, mas ele prosseguiu. E ao continuar, quando da sua admissibilidade, um deputado do Conselho de Ética disse: temos de suprimir uma das imputações, pois eram duas: mentira à CPI e recebimento de vantagens indevidas. Uma delas, a pedido do deputado Paulo Aze, foi suprimida, retirada. Por quê? Porque essa imputação se encontra no Supremo Tribunal Federal, com o devido processo legal, com a ampla defesa, coisa que não existe no Conselho de Ética, porque o Conselho de Ética não tem poder investigativo. Como é que se concluiu, da forma como se concluiu um processo que não tem poder investigativo, com matérias jornalísticas? É isso que vossas excelências estão a julgar. São matérias jornalísticas, são matérias veiculadas, publicadas, que estão aqui a servir de prova inconteste de que teria o meu cliente conta no exterior. A prova é material, ou tem ou não tem. Cadê a conta? Cadê o número? Cadê o banco? Cadê a conta corrente do meu cliente para condená-lo? Ou vão condenar sem prova? Não existe prova. Depois da supressão proposta pelo ilustre deputado Paulo Aze, o processo continuou, mas houve um aditamento no processo posteriormente. E esse processo, depois disso, deveria acontecer o quê? Deveria voltar à estaca do início do processo para permitir a esta defesa que arrolasse as testemunhas daquele fato novo, incluído indevidamente. Aditaram indevidamente, depois da instrução do processo. O que vossas excelências estão aqui a ver e a julgar hoje fará esse precedente de linchamento e com certeza repercutirá nessa casa, porque vossas excelências sabem e muito bem o que significa um precedente nesta casa. Como se isso já não bastasse, o ilustre relator, no meio do processo que relatava, mudou de partido, aproveitou a janela e mudou de partido. Foi uma opção dele. Ele podia não ter mudado, ele podia ter mudado para um partido que não fizesse parte do bloco do meu cliente, mas não, ele resolveu, por opção, mudar para o partido que faz parte do bloco do meu cliente. Neste momento, ele ficou impedido, porque a lei de vossas excelências, o regimento interno, o código de ética, assim diz. Não sou eu, não é a defesa, não é o meu cliente. Hoje, se entrarem com uma representação contra o meu cliente, pode o deputado Marcos Rogério ser relator? Não. Por quê? Porque ele pertence a um partido de mesmo bloco do meu cliente. Então, essa é a resposta. E quando ele mudou de partido, ficou impedido. E qual foi a resposta? No recurso da Comissão de Constituição e Justiça acerca desta imputação, está aqui a decisão que prevaleceu na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. E a alegação com relação a esse impedimento superveniente do relator foi a seguinte: se o relator é do mesmo bloco partidário
do deputado representado, mas propôs a sua cassação, vale. Mas é precedente, ou ele pode ser ou ele não pode ser. Como é que ele, não podendo ser, só é relator se condenar o colega de mesmo bloco partidário? Isso é uma loucura, é inimaginável, e vossas excelências estão aqui a criar esse precedente hoje. Esse precedente hoje permitirá processo contra deputados sem prova, com relator impedido, e valerá, ou só vale para o meu cliente, ou contra ele. Tudo que é contra o meu cliente, vale. O contrário não, contra vossas excelências não vale. Não valerá. Só contra o meu cliente. Ele está sendo julgado pelo nome na capa do processo. Isso é inconteste. Não existe alguém que possa dizer que não é verdade o que a defesa diz. Neste momento, nem o Supremo Tribunal Federal decidiu acerca das provas no processo que está em instrução naquele Supremo Tribunal Federal. Como é que o Conselho de Ética e a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa já concluem, coisa que nem o Supremo concluiu, porque ainda não conseguiu, ainda não terminou a sua instrução? E se ela for contrária, e se vossas excelências aqui decidirem, tem conta corrente, o Supremo disser que não, não existe conta corrente, ficou provado na instrução, o que será feito? O mandato já terá sido cassado, é isso? É isso que a defesa pede para vossas excelências refletirem. Como eu disse, está posta a guilhotina em cima da mesa desta Câmara, com o precedente de linchamento que ficará para todos desta casa e para os futuros também, porque o precedente continua no tempo, o tempo não para. E pior, é um precedente de linchamento porque não há prova, não existe. Não se apresentou a prova no Conselho de Ética, não se apresentou a prova na Comissão de Constituição e Justiça. Vão apresentar hoje. A defesa aguarda ansiosamente o número da conta corrente em nome do meu cliente no exterior. Ela não existe. O Supremo ainda não concluiu. Como se julgar um processo sem prova, dizendo que o meu cliente mentiu e caçar um mandato popular? Por quê? Com que fundamento? Esse precedente irá aniquilar muitos inimigos políticos, porque quando se formar maioria, e quando não tiver prova, e se quiser aniquilar inimigos políticos, o precedente estará pronto para ser utilizado. É isso que a defesa precisa chamar a atenção. Só no Supremo Tribunal Federal é que será possível a ampla defesa, será possível o contraditório, será possível o arrolamento das testemunhas e o acompanhamento daqueles ditos como delatores. O Supremo já decidiu, delação e delator não é prova por si só, precisa de um processo que seja muito bem instruído. O juiz Moro já condenou um delator, porque delatou e não provou e não se confirmou. Como se acreditar em delatores neste momento sem o processo no Supremo? É com base nisso que estão a julgar. Não é fácil para essa defesa. Ninguém aqui na defesa está solicitando certidão de idoneidade. Não é disso que estamos tratando. Não estamos aqui a pedir a vossas excelências, ilustres julgadores deste processo, certidão de idoneidade. O que estamos aqui a pedir é um processo com julgamento justo, é um processo com julgamento isento, aonde magistrados
que vossas excelências hoje representam aqui, possam julgar com isenção. Imaginem, vossas excelências, algum homem público ser julgado por um desafeto no judiciário. Vossas excelências concordariam ou exigiriam que esse juiz inimigo se desse como impedido ou suspeito e saísse do julgamento? É isso que acontece também aqui. Como se condenar alguém pelo nome na capa do processo, se não há prova? E eu insisto, no Conselho de Ética não apresentaram, na Comissão de Constituição e Justiça não apresentaram, vão apresentar hoje, até este momento da oportunidade da defesa, também não apresentaram. É uma linha. Cadê o número? Cadê o nome da instituição em nome do meu cliente? Não existe. E vossas excelências estarão a julgar hoje, aqui, este processo, onde não há prova, e que lá atrás deveria ser arquivado por absoluta falta de prova. Mas não, estamos aqui, neste plenário sagrado do povo brasileiro, a decidir sobre a vida de um cidadão e puni-lo, cidadão político, e puni-lo com a pena capital de um político, com processo sem prova. É isso que está aqui a acontecer neste momento. E é por isso, excelências, que a defesa pede esta reflexão, que vossas excelências analisem que o voto de 90 páginas do ilustre relator não traz uma linha com o número e com o número da conta e a instituição bancária em nome do meu cliente. Não existe. Vossas excelências estão sendo induzidos em erro. O Supremo Tribunal Federal ainda está a realizar a instrução. Como condenar alguém sem prova? A impressão que aqui nós temos com a fala do relator, que com todo respeito é acusador e não sou eu que estou falando, quem está falando é a CCJ, porque a CCJ diz que pode ser relator desde que condene. Relator do mesmo bloco, pode ser. Se for um relator do mesmo bloco partidário, pode desde que condene. É isso que estamos aqui a tratar. E é isso que a defesa tinha a esclarecer a vossas excelências e pedir a vossas excelências que não criem um precedente de linchamento, que não façam o julgamento de um processo sem provas. Nem o Supremo Tribunal Federal decidiu acerca disso que vossas excelências estão a decidir. É o que a defesa pede na reflexão desses ilustres julgadores, que não cassem o mandato popular e aniquilem a vida de um político num processo sem prova. Por que vossas excelências incluíram na Constituição Federal, no artigo 55, parágrafo 2º, que o parlamentar perde o mandato quando condenado e quando não couber mais recurso, exatamente para que não acontecesse este momento que nós estamos vivendo? Aguardemos o julgamento do Supremo, que ainda está em fase de instrução. Ilustre presidente, era isso que a defesa tinha a aclamar aos ilustres julgadores e a pedir esta reflexão, para que não julguem num processo sem provas o meu cliente através da pena capital a um político. Muito obrigado. Conceda a palavra ao deputado Eduardo Cunha por 25 minutos.